Olá, meu nome é Adolfo Melito e este é o programa Economia Criativa do Visão Web TV. Economia Criativa, Descomplicando a Economia com Criatividade, é um programa da Visão Web TV e traz para a nossa audiência matérias sobre empreendedorismo, inovação, arte, cultura, economia criativa. E hoje eu tenho a satisfação de receber aqui para uma entrevista a Yael Steiner, uruguaia, brasileira, radicada no Brasil há 38 anos. Yael acredita no poder transformador das narrativas audiovisuais curativas, das arenas criativas que inspiram o protagonismo cultural e humano. Ela desenvolve núcleos criativos latino-americanos, participa do projeto audiovisual em Punta del Este e também participa do e-Channel Entertainment, que é um observatório do mundo a partir da visão feminina. Seja muito bem-vinda, Yael. É um grande prazer estar aqui com você hoje para essa entrevista. Quero começar com a primeira pergunta. Nós nos conhecemos quando você ingressava como diretora executiva do Centro da Cultura Judaica em 2007. E nós fazíamos aqui em São Paulo o primeiro Fórum de Criatividade e Inovação do Instituto de Economia Criativa, do qual você veio a participar como conselheira, como também participou do Conselho de Economia Criativa da FEComércio. Perfeito. Eu vejo que você atuou, inicialmente, a sua formação na área de agências de propaganda e marketing, publicidade, né? E você migrou para o segmento cultural. Como é que foi essa migração? Conta um pouquinho do início da sua carreira e comenta sobre essa mudança. Na verdade, eu brinco que em outra vida eu fui publicitária, né? Mas, na verdade, a minha formação é de cinema. Eu acho que tem a ver com a minha história, com a minha trajetória, como por ser uruguaio-brasileira e viver sempre entre dois idiomas, né? Eu brinco que sempre prendo a tecla SAP e hablo num idioma, hablo no outro. Por viver entre esses mundos, a comunicação sempre foi para mim algo de muito valor. E eu sempre gostei de escrever, enfim, eu fiz cinema. Trabalhei muitos anos, antes de entrar em agência, eu comecei com 16 anos, 17, antes de entrar na faculdade, em agência de publicidade, numa época onde as grandes produtoras de cinema faziam grandes projetos publicitários, né? Depois que eu trabalhei em muitas produtoras, na sua maioria fazendo cinema publicitário, eu recebi uma proposta para ingressar na Carilo Pastori Ouro RSCG, onde eu fiquei 5 anos e eu fiz a minha carreira. Eu tive o prazer de trabalhar com Dalton Pastore, eu não sei se você o conhece, mas acho que vale a pena, porque ele é maravilhoso, o Cláudio Carilo, e assim, eu era uma pirralha, e eu me lembro de sentar na mesa, porque eles estavam começando e tinham contas grandes, que era MCI, que era Embratel, lembra o Faz o 21? Sim. Eu fui partícipe, né, da campanha do Tio Suquita, e na época era muito engraçado, porque na época era Brahma e Ambev, Brahma e Antártica, eram impossíveis, né, de se fundir, e a gente atendia, teoricamente, eu atendia só o institucional, assim como teoricamente eu só atendia o institucional do Pão de Açúcar, e eu vivia fazendo ofertas. Então eu me lembro de sentar na mesa do Dalton, porque a gente sentava junto, estava começando a produtora. E aí me ligava a minha cliente de madrugada e falava assim: pelo amor de Deus, o Carrefour bateu a nossa oferta, tem que ligar lá na Rosa Jonas, que era a house, né, da Pão de Açúcar. Aí eu ficava assim, e o Dalton falava: como tá a abobrinha hoje? Eu, abobrinha, 0,39, né? A gente tinha que refilmar de madrugada para botar no outro dia no ar, enfim. Mas foi incrível, eu fiz grandes campanhas do Pão de Açúcar, inclusive, acho que dos 50 anos, foi linda, foi uma campanha histórica com a Bílio, a gente fez muita coisa do esporte, enfim. E do Tio Suquita, eu me lembro que virou o maior recall da propaganda brasileira, só que a pessoa ia na gôndola e comprava Fanta. Então, o nosso desafio, olha que coisa interessante, né? Que o nosso desafio era trazer a Suquita, ou seja, do recall, né, da parte da cabeça para a boca. Só que quando chegava na gôndola, no blind test, a Fanta e a Suquita eram iguais, mas as pessoas compravam Suquita, porque não tinha produto, enfim. Bom, dito isso, naquela época, eu atendia também ticket restaurante, que era incrível, Firmei Antônio, e eu fiz a migração.
eu não entendia nada do negócio, porque você imagina que em 1995, falar em cartão digital, compra, enfim, falar em internet, eu me lembro que foi uma loucura para o Nizam. Ele estava na IG, a gente queria fazer uma vinheta de Suquita, custava tipo R$300 e botar um banner, e aí as pessoas falaram, mas quem vai pagar? Quem vai olhar a internet? Que tipo de anunciante é esse? Tanto que era xizinho na Globo, milhões, né? Na Abril, enfim. Tudo mudou, né? O mundo mudou. E eu sou dessa geração, só que foi muito interessante, porque eu atendia um conglomerado de marcas, que é LVMH, Louis Vuitton, Chandon, Hennessy, que é o sonho de consumo de uma adolescente, né? Eu, quando eu tinha 18 anos, o Ferreirinha, Carlos Ferreirinha, que hoje é gestor de luxo, que é meu parceiro, ele era diretor de mídia da Louis Vuitton e ele me deu de presente de aniversário uma Louis Vuitton maravilhosa, eu tenho até hoje, customizada por um artista incrível que chama Azol, porque eu fui usar quando eu customizei. Naquela época eu fiz os bailes da Rouge Miroir, que quem fazia o produto era o cara que fez o Guggenheim. Então, eu tenho até hoje, eu acho, minha filha vai fazer 20 anos, eu saí de lá, sabe assim, tipo, faz 30 anos eu tenho esses produtos. Mas aí um dia eu fui, foi interessante, eu fui defender, em 1998, eu fui defender uma apresentação em Miami, num conglomerado, eu fui defender para um cara no México que ele queria entender por que no Brasil ele não podia comprar mídia no atacadão. Por que ele não podia chegar na Caras e falar assim, me dá 40 páginas, me dá, entendeu? E aí o Dalton olhou para mim e falou assim, você é a pessoa para ir lá dar um drible no mexicano. E o cara era um machista, era complicado. Sim. Por incrível que pareça, foi incrível. Lady Murphy, eu estava indo morar com meu marido, né? Naquela época, e ele olhou para mim e falou assim, Yael, eu tenho o casamento de uma pessoa muito importante, eu queria muito que você viesse comigo. Eu falei, mas Cláudio, eu tenho uma apresentação em Miami na sexta-feira e o casamento é no sábado. Como eu vou fazer para ir fazer a apresentação? Pois é, por amor, naquela época, né, a gente faz prova, eu fui na quinta, passei a noite estudando, cheguei, fiz a apresentação na sexta, em Miami, julho, sabe aquele calor de 70 graus, e peguei o avião no sábado, tipo de madrugada, assim, sabe, de sexta para sábado, e cheguei aqui pro tal do casamento que eu tive que ir linda e bela e ao cabeleireiro. Bom, quando eu voltei, tinha dado tudo certo, mas eu sempre gostei mais de atender, que não me dava dinheiro, mas eu gostei de atender a Brascri, por exemplo, que era a parte social, sociocultural da Ambev, depois que a gente fez a fusão, que era gerido pela Suzana Lehmann, esposa do Jorge Paulo Lehmann. Uhum. E eu adorava fazer os projetos da Disney On Ice, da Brahma, levar as crianças da favela de não sei o quê, o projeto de música tal. Eu amava aquilo, até eu tomava a maior bronca, porque eu dava muito mais tempo a isso do que ao tabloide do Pão de Açúcar, que dava muito mais dinheiro para a agência, né? Sim, sim. Correto? Aí um dia eu reencontrei uma amiga que estava morando em Boston, e ela tinha uma expertise, e eu estava estudando a questão da cultura, dos leis de incentivo, eu estava começando. Aí um dia eu nem me encontrava com meu marido nem para dormir, porque a gente tinha horários trocados, você imagina, eu trabalhava no Morumbi, morava em Higienópolis, ficava varando noite na agência, tipo, não era vida, né? Ele falava, é a época mais legal da nossa vida, sem filhos, tal, vamos curtir, né? Aí cheguei um dia na agência, falei, Cláudio, Dalton, é o seguinte, eu quero ser mandado embora. Como assim? Mas o que você quer? Um Peugeot 206, sei lá o quê, não sei o que. Eu falei, não quero nada, eu quero que você me mande embora porque eu vou alugar uma produtora na Vila Madalena e vou abrir a minha empresa, que vai se chamar Yael Steiner Marketing Cultural. E isso foi isso foi no ano 2000, que eu abri a Yael Steiner Marketing Cultural. Casei no ano 2000, minha primeira filha, Luana, nasceu em 2001, ela vai fazer 20, está na Faculdade de Medicina. Uhum. O Gabriel nasceu em 2003, vai fazer 18, está na GV. E a Maia, meu raspa do tacho, mesmo marido e tudo, nasceu em 2010. E eu tenho agora uma canina, que é um leão, que vai fazer 2 anos. E no meio de tudo isso, eu já vou emendando assim para chegar na cultura, ou você quer que eu pare para você me fazer mais alguma pergunta? Deixa eu fazer uma observação, porque na realidade assim, eu me lembro que você contou um pouco da sua experiência na área de publicidade, e para mim fica claro, quando você fala com tanto entusiasmo, de que de fato você curtiu muito, né, o fato de ter ficado 5 anos nessa área e fez coisas assim bem bacanas. Eu queria perguntar para você, na realidade, em relação à tua formação, que inclui cinema, que foi na FAAP, né?
e que você tem atuado nessa área de cinema em 3 grandes vertentes. Quer dizer, você tem competência na área de direção, na área de produção e também como empreendedora cultural na área de cinema. O que te motiva mais? O que você curte mais? Como é que foi essa transição? E depois você vai contar também quais são os principais projetos que você está atuando nessa área. Antes de falar de mim, eu brinco porque eu falo que eu sou uma contadora de histórias, né? Hoje Sim. O que me move é isso. E meus filhos dão risada porque eles acham que eu passei a vida inteira fazendo yoga, tricotando, viajando, enfim, tomando gin, dançando e tal, que são assistindo o pôr do sol, lendo, que são ouvindo música, que são coisas que hoje me inspiram para eu poder criar, né? Agora, eu já ralei muito, sim. Muito. Não que eu não possa, não que eu seja muito velha, mas eu vou fazer 50 anos daqui a um tempo, pouquinho, estou mais para os 50 do que para os 40. E assim, o que eu tenho certeza é que o que eu hoje admiro são as competências do que a gente chama de Zeitgeist Atenas. Hoje não é mimimi de feminista, não é nada disso, é skills como intuição, colaboração, a economia criativa, sim, a ativação do lado direito do cérebro, né? Ou seja, menos... Ai, peraí, que deu um tilt aqui. Não, pode continuar. Quase derrubei. Não, me deu um tilt, quase derrubei o computador. Não, menos racional, menos... Sabe, eu acho que as coisas que são feitas... Para mim, a criatividade está na coerência, na autenticidade, na empatia que a gente gera. E para gerar empatia, você precisa se mostrar vulnerável. O ego, aquelas pessoas que são muito famosas, que vivem dando palestra, o conhecimento, e só aquilo, é verdade, são pessoas que não estão abertas a aprender todos os dias e, melhor, a desaprender. Eu acho que a gente vive uma desconstrução de alguns paradigmas para a gente poder entregar em colaboração projetos. Dito isso, na direção especificamente, eu estreiei há pouco tempo. Vou fazer o meu primeiro longa-metragem, uma coprodução. Agora, na área de empreendedorismo cultural, tenho muita experiência. Eu fui gestora mesmo do Centro de Cultura Judaica, CEO, durante 7 anos. Antes, eu fiz vários projetos pelo Centro da Cultura Judaica, alguns que ficaram legado, como o Ciclo Multicultural, que eu ganhei agora um edital do governo, né, para fazer pela Aldir Blanc, e fiz o Ciclo Multicultural, a 11ª edição, Barra do Saí, que é um lugar onde eu frequento há mais de 20 anos, e a gente fez para honrar a cultura caiçara, enfim. Posso fazer uma pergunta? Qual a referência que tem Barra do Saí e Ponta del Este, se você quiser comentar? Não, nenhuma. Na verdade, assim, nenhuma. Ciclo Multicultural era um projeto que eu precisava realizar em São Paulo. Uhum. Eu tenho esse carinho, como eu já fiz em São Paulo 10 edições, e o dinheiro vinha de São Paulo, eu falei, bom, o lugar onde eu sou, que eu vivo, né, eu tenho uma casa no morro, a gente construiu uma casa há muitos anos, há mais de 20 anos, e é um lugar que, para mim, tem uma cultura, uma riqueza, para fazer esse festival, né, da capoeira ao cinema, pé na areia, ao artesanato local, né, enfim, ao grafite, enfim, a gente fez toda a literatura, né, fizemos sarau marginal, fizemos, enfim. Agora vai estar disponível online na plataforma yaelsteiner.com.br/ciclo multicultural. Vai ficar um tempão, mas vai estrear a programação, que é extensa, são 4 dias de programação, dia 26, se eu não me engano, ou 26 ou 27, depois eu falo. Bom, mas dito isso, isso é meu lado, que foi um projeto que ficou legado da minha gestão, que antecede, inclusive, o Centro de Cultura Judaica, né, como CEO. Eu já tinha criado o Ciclo Multicultural como Yael Steiner Marketing Cultural. E resgatei. Com os anos, você me perguntou o que tem a ver com o Tá de Leste, o que pega para mim. Essa coisa de contadora de histórias, hoje eu percebo que no audiovisual, que a gente fala que é uma indústria bilionária, né? O audiovisual é essa grande plataforma, hoje tudo é audiovisual. Nós somos seres audiovisuais, porque a gente está o dia inteiro ligado, não te digo só na pandemia, mas te digo, nós somos seres que consumimos audiovisual, seja o game, seja o digital para pagar, para comprar, para vender, seja o negócio, seja o cinema, seja tudo, né? Hoje mais do que nunca.
Então, como seres audiovisuais, a gente precisa de uma certa curadoria, né, dessa informação. Se você tem filhos, você sabe que eles acham que sabem tudo. Tudo. Por quê? Porque eles entram no Google, eles dissertam sobre tudo. Mas quem são os curadores desse Google? Quem é o professor que te passa a referência? Quem é? Quer dizer, eu acho que exige uma certa experiência para você saber separar o joio do trigo e saber se Maquiavel é lido à luz da democracia ou à luz do Maquiavel, maquiavélico. Quer dizer, so what, né? Hannah Arendt, etc. Então, hoje, para mim, a propriedade intelectual, desenvolver projetos que são histórias que eu acho que precisam ser contadas, vistas e montadas colaborativamente, é o meu grande tesão. É, para mim, o que me torna um ser criativo. Para mim, se você me fizer fazer só... Você me conhece um pouco... se você falar, Yael, eu vou te pagar R$250 mil por mês, mas você vai ter que ficar das 9 às 6 aqui nesse escritório. É super gostoso, a gente toma cerveja às 5 da tarde, vai ser bárbaro. Parece brincadeira, né? Porque eu realmente acho que o dinheiro é importante, mas para mim o dinheiro ele pode me motivar ou ele simplesmente... o que eu vou fazer com o dinheiro das 9 às 6, entendeu? Se eu não vou poder criar, não vou poder viajar, não vou poder... Então, eu acho que hoje os jovens também, eles querem ser felizes enquanto eles estão trabalhando e não depois do trabalho, entendeu? Ou depois que se aposentar, ou depois que construir uma carreira. Eu acho que hoje o jovem, ele é surfista, ele é do mercado financeiro, ele faz um investimento, ele é cineasta, ele é de várias tribos, né? E ele é chefe de cozinha, e ele gosta de viajar, e ele quer estar conectado. Então, são outras skills que são ótimas, que eu acho bárbaro. E Punta del Este, eu sou uruguaia, eu venho desenvolvendo há 3 ou 4 anos um projeto bastante ambicioso que está que foi idealizado, que está sendo gerido pelo Nicolás Aznares, que é o meu parceiro, que ele é o sócio uruguaio, que é sócio de uma produtora importante no Uruguai, que chama El Camino, que fez production service para o Fernando Meirelles naquele projeto Blindness, que era com a Julianne Moore, Morgan Freeman, tal, que eles usaram o Uruguai como um cenário perfeito, fizeram Havana no Uruguai, fizeram Nova York no Uruguai, fizeram pós-produção, pararam a rua, né? Imagina parar uma Avenida Paulista, né, para filmar, enfim. E a gente está desenvolvendo há muito tempo, com o governo anterior e agora com esse governo, o Punta del Este Film Studios, que vai ser um polo audiovisual tax-free, que vai existir em Punta del Este. Esse é um projeto ainda a médio prazo, N questões de pandemia, enfim, N burocracias, ele está ainda on hold, né? Então, a gente tinha data, agora não tem data. Então, entendi. Mas enquanto isso, a gente vai produzindo no Uruguai, com muita experiência. O Punta del Este é sensacional, ainda não posso contar muito, mas logo menos você vai ficar sabendo. E eu estou hoje desenvolvendo alguns projetos nessa área, né? Então, eu fui, por exemplo, para o Uruguai com argumento original, com o Beto Brant, que é da Drama Filmes, o Renato Ciasca e uma equipe muito bacana. A gente fez de uma maneira meio colaborativa o La Planta, episódio Uruguai, que foi exibido na Mostra, agora foi licenciado também e vai ser exibido no Brasil, que é o episódio sobre a cannabis medicinal, um documentário de 53 minutos. Agora a gente ganhou a gente ganhou um edital agora para fazer o episódio Brasil, e tem aí uma ideia de fazer uma série grande com outros países, Israel, Portugal, Alemanha, enfim, porque é um negócio muito interessante, muito pouco conhecido. No Uruguai, a cannabis medicinal é super aprovada e está se fazendo pesquisas, está se desenvolvendo. Deixa eu fazer só um comentário, aproveitando que você citou. Na realidade, assim, primeiro eu queria comentar sobre o jovem, que você citou muito bem colocado, né? Que ele busca hoje um propósito. Na realidade, ele busca trabalhar numa coisa que ele se sente bem e, através do trabalho, realmente conseguir conquistar as coisas que ele pretende, né? Esse é um ponto muito importante. É importante essa percepção, especialmente para quem trabalha em economia criativa. Eu ia comentar a respeito da diferença que eventualmente tem de incentivos no Uruguai para a indústria do cinema, aquele que tem no Brasil. Para você poder comparar, você já disse que existe lá uma Zona Franca que... Não existe. Não existe. Vai existir. Não, a Zona Franca existe a lei e vai existir quando se construírem os estúdios após produção. O que existe hoje no Uruguai, em primeiro lugar,
que está se filmando muito no Uruguai, não só em Punta, mas em Montevidéu, porque é o país na América Latina onde você consegue ter a melhor experiência em logística e em, de certa maneira, garantias ou segurança em relação à pandemia, tá? Isso é uma coisa. Hoje, sim. Com dólar alto, não é barato. No entanto, hoje, se você for ao Uruguai e você colocar, por exemplo, $800 mil de produção, você tem você pode entrar com um recurso junto ao Instituto de Cinema e ao governo, e é o chamado cash rebate. E eles devolvem para você, às vezes em nota fiscal, que isso eu acho muito inteligente, porque é uma ação rápida, né? De 20% a 25% desse valor que você investe em locações, em profissionais, em equipamento, ou seja, no Uruguai, para produzir no Uruguai, eles te devolvem para a produção, né? 20% a 25%. Isso é o cash rebate. Isso existe no Brasil também. Hoje em São Paulo, para você filmar, a Film Commission está fechado, mas você tem um cash rebate também. Você tem benefícios, né, de produção. E você tem incentivos. O fundo setorial está parado, a Ancine está parada, está a passo de tartaruga, mas eu acredito que nos próximos meses a coisa precisa, né, avançar. Né? É muito dinheiro, é um mercado que gera muitos empregos, realmente, porque se você parar para pensar, o audiovisual, ela para mim, é a pirâmide da escada da economia criativa, porque quando você fala no audiovisual, você fala em técnicos, em maquiadores, em alimentação, em cinemas, em atores, enfim, tudo, a estrutura, né? Marcenaria, tudo que envolve para você fazer um produto audiovisual, correto? Então, correto. É uma indústria, indústria. Não é esmola, não é uma indústria. E hoje, com o streaming, hoje você vê que, assim, quanto mais narrativas locais, mais universal. E uma questão que sempre me chamou a atenção, por isso que eu desenvolvi os núcleos criativos latino-americanos, é o quanto o Brasil fica ailhado, né? Ilhado no quesito Latinoamérica, né? Enfim, inacreditável, né? Na música, na literatura, nos roteiros, enfim. Então, por conta disso, eu fui fazer um projeto. Eu vou entrar na história do WeChannel, né? Posso ou você quer me... Claro, não, por favor. Pode sim. Então, hoje, o que eu estou fazendo eu tenho... A minha produtora tem... eu tenho 4 projetos autorais que eu estou desenvolvendo com algumas parceiras, né? Então, com a Lira Filmes, que é a Juliana Lira, o Roberto Lima, que são parceiros muito queridos, que fazem a gestão. O que acontece? Eu não sou uruguaia, eu sou brasileira, eu não sou brasileira. Você é uruguaia ou brasileira? Não, eu tenho residência no Brasil. Dito isso, a minha produtora paga impostos aqui. Só que, para eu gerar CPB, ou seja, para eu fazer projetos audiovisuais grandes, eu não posso fazer Playel Steiner Cinecultura, porque eu teria que estar na Ancine para ter pontuação e eu precisaria, há 2 anos, estar nacionalizada brasileira. Por conta disso, eu faço parcerias maravilhosas com pessoas que eu confio e que eu gosto de realizar. Então, tem a Lira Filmes, eu fiz com a Drama Filmes, do Beto Brant, entendeu? Tem a Fernanda Turran, que tem a Brisa, enfim. E a gente faz parcerias e entra como proponente. O ciclo multicultural, a proponente foi a El Steiner Cinecultura. Por quê? Não tem ligação com a Ancine. É verba, entendeu? É um projeto cultural. No caso do Ticun, que é o meu longa-metragem coprodução com o Uruguai, a gente está montando. No caso das Bruxas de Tomar, que é uma coprodução com Portugal, eu também estou fazendo com essa produtora que eu te comentei, e com a Fernanda também, e é uma série muito interessante, que o argumento original é meu, o roteiro é da Juliana Rosenthal, enfim, e do André Magalhães. Eu estou fazendo uma associação num projeto que eu não posso falar ainda, 2 projetos que eu não posso falar ainda, mas são projetos muito legais, que eu sou producer, né, produtora associada. E aí, no meio dessa história, surgiu o ano retrasado, antes da pandemia, em 2019, fui chamada para fazer uma consultoria para a Disney, para o filme Jojo Rabbit, que ganhou, né, roteiro, e na mesma época eu fui chamada pela comunidade do Porto, judaica do Porto. Eles investiram num filme, agora estão fazendo outro, chama 1618. Mas na ocasião eles investiram no desenvolvimento de um filme que foi dirigido pelo Luiz Ismael, um português, chamado Sefarad. Eu fui para lá,
uma história que conta sobre os marranos, os criptos-judeus e tal. E eu acabei fazendo uma parceria, eles me contrataram, eu contratei a Lira Filmes para fazer a distribuição e toda aqui em 14 cidades, foi incrível, na época que a gente podia ir para a sala de cinema, e contratei o Randall Green, que é o dono em Los Angeles da Varanda Entertainment. Ele trabalhou muitos anos com a Amazon, com a Fox, e ele desenvolveu um negócio muito interessante, que chama-se Butaca. Butaca é um paralelo a Pluto, sabe o que é Pluto, que é da Viacom, que é uma plataforma de nicho? Uhum. Tá. A Butaca é uma plataforma que está hospedada hoje, né, nos Estados Unidos, no México, na Espanha, nas Smart TVs. O cliente dele é a Samsung, Sony, LG, né, qualquer Smart TV, que você liga e tem lá a Butaca, você acessa, e você tem alguns canais de nicho latino-americanos. Por quê? Os Estados Unidos, eles costumam comprar conteúdo latino, mas eles não veiculam. E quando eles veiculam, eles transformam, né? Porque eles têm uma cultura muito... Hollywood tem uma cultura muito peculiar, né? E aí, enfim, ouvindo a Lígia Villalobos, que é uma mexicana que fez consultoria, ela é showrunner, né? Para Coco, aquele filme que ganhou o Oscar, Viva la Vida, da Pixar, que é lindo. Uhum. Ela fala, o americano, infelizmente, ele compra, mas não veicula, não sabe desenvolver. Ela teve a chance de desenvolver um produto que eu acho que foi bem latino, bem mexicano, e agradou ao público latino nos Estados Unidos e no mundo. Então, Randy, aí convidamos a Teresa Lampreia, que saiu da Globo depois de 25 anos, uma diretora maravilhosa. Estamos criando o primeiro canal, que chama-se We Channel Entertainment, Women Healing Entertainment Channel, que é um observatório do mundo a partir dessas mulheres latinas, embaixadoras, cineastas, roteiristas, produtoras. Enfim, num primeiro momento a gente vai lançar esse canal, não posso te dar a data exata, mas a gente vai lançar na América Latina com esses parceiros, né, Samsung, etc., com conteúdo que já existe, que nós vamos fazer uma curadoria latina, e em breve a gente pretende ter investimentos para fazer o nosso branded content, ou seja, para poder criar o nosso próprio conteúdo, né, dentro dessa curadoria e poder vender, inclusive, para outros canais, correto? Bacana, eu acho, bom, você está colocando assim, são muitos projetos que você está envolvida, né, e coisas que também denotam que você tem realmente uma característica de fazer coisas em conjunto, né, em parcerias, tanto em Portugal, como no Uruguai, como envolvendo comunidade latina, fazendo também iniciativas na área feminina. Acho muito bacana isso. Queria comentar um pouco com você, porque você citou que nós estamos usando cada vez mais o streaming, né? Sim. Há uma previsão de que no ano que vem, se você pensar a nível global, 87% do que você usa de capacidade de comunicação, internet, tudo que você tem do ponto de vista de conectividade, vai estar sendo utilizado exatamente pelo fato de você ter uma quantidade imensa de streaming. E isso está naturalmente chegando de maneira totalmente diferente. Eu queria endereçar uma pergunta a você que envolve mais o mercado global, né? Se você pensar bem, tem 3 itens, aliás, são 4 itens que são muito modificados, foram muito modificados em função da tecnologia. Um é o cinema, outros são os games, a terceira é a música e, naturalmente, há lá a área de literatura. E há muito tempo a indústria de games ultrapassou isso, já tem mais de 10 anos, a indústria do cinema, a indústria de Hollywood. Hoje você tem 159 bilhões de dólares que são gerados de receita global em cima de games. Você tem 1/4 desse valor sendo gerado pela indústria de cinema. É claro que foi afetada recentemente, isso são dados do ano passado, exatamente pela pandemia. E você tem a área de música que já está se recuperando, já está chegando a 57 bilhões de dólares. A literatura é um pouco abaixo disso. Essas modificações todas fazem com que você tenha uma certa concentração. Então, todas as grandes mídias digitais, e você pode colocar aí dentro Netflix, Amazon, Apple, todo mundo está entrando exatamente para produzir mais conteúdo. Isso abre uma nova frente, né? E como é que está o Brasil nesse processo? Você citou agora há pouco que você foi chamada para fazer alguma coisa ligada a estúdios Disney, né?
Como é que o Brasil, do ponto de vista de competência e talentos em cinema, está fazendo parte dessa nova revolução? Não só está fazendo parte, como o Brasil é o grande filé, o grande mercado, porque no Brasil você tem Legal. 200 milhões de pessoas que consomem tudo isso, porque hoje você pode não ter o que comer, você pode não dar escola para o filho, mas todo mundo tem as pessoas de baixa renda, de 1 a 2 celulares com internet. Sim. Uhum. Fazem gato, não pagam a Netflix, compartilham com... Não importa. Fazem gato, eu não sei. Mas todo mundo tem acesso a esse conteúdo. Não, e aos games. Não, que tem acesso. Não, desculpa. O que tem acesso, sim, sem dúvida nenhuma. Esse pessoal realmente é totalmente São consumidores. Estou dizendo mais do ponto de vista da indústria... Do talento? Maravilhoso. Brasil é super criativo. O Brasil por si só, o brasileiro, ele é um ser que tem os skills, além da criatividade, da flexibilidade, da maleabilidade, do bom humor, né? Fazer negócio com o brasileiro, não vou falar aqui com paulista e carioca, não, tô brincando. Fazer negócio com o brasileiro é agradável. Nós somos, dentro dos latino-americanos, um povo friendly, um povo trabalhador, né? O brasileiro, ele é trabalhador, ele gosta de trabalhar e de ofertar uma experiência boa com quem ele trabalha. São bons colaboradores, eu acho, né? Pela cultura mesmo. Mas deixa eu fazer uma pergunta, porque nós já comentamos sobre isso. Você sabe que existem algumas indústrias de cinema que estão indo muito bem. Hollywood, naturalmente, é ao concurso, né? Depois você tem Bollywood, que fica naturalmente na Índia. E você tem, muito pouco conhecida no mundo, a Nigéria também, que tem uma indústria bastante pujante. Muito grande. E o Canadá, né? E o Canadá, na área de pós-produção e de... Exato. Eu ia chegar lá, porque, assim, culturalmente, aqui no Brasil, como você tem a questão muito paternalista, também tem a questão de incentivo, sempre se criou uma relação, digamos... Assistencialismo. Assistencialismo, muito próxima desse processo aqui, enquanto que na Nigéria, eles têm, por incrível que pareça, uma indústria de cinema autossustentável, porque a pessoa paga a bilheteria financia tudo que você produz dentro do cinema. E você é muito engraçado esse processo. Quer dizer, na realidade, assim, é claro que quando você começa a produzir mais coisas de qualidade, você vai ter um outro tipo de alcance. Mas olhando aqui para o Brasil, né, que nós citamos aqui, que nós estamos inseridos nesse processo do novo modelo de streaming, fornecendo para essas grandes empresas que vão distribuir, digamos, a nível mundial. Em economia criativa, que você é uma especialista, a gente aprende que o importante é você criar produtores em cada segmento cultural. Como é que tem sido essa questão da formação de produtores de cinema, diretores de cinema, especialistas em cinema? Como é que tem sido essa nova geração, na tua visão? Então, eu acho que, antigamente, você tinha que ter conhecimentos técnicos um pouco mais segmentados, né? Então, por exemplo, quando eu fazia cinema na FAAP, era um case para eu conseguir uma lata de negativo, era algo caro, entrar numa moviola, num laboratório de fotografia que eu amava, sala escura, quer dizer, tudo aquilo ficou no passado, né? Hoje em dia, minha filha edita, minha filha pequena, não estou nem falando da grande, a pequena de 10 anos, ela tem uma capacidade de edição que eu choro, porque eu olho e falo, cara, eu amaria, eu sou cineasta, eu sei mexer, eu tenho um olhar, assim, meu tesão é dirigir ator, é criar projetos, é escrever, mas eu tenho noções técnicas, só que acabou, tudo que eu aprendi, eu preciso desaprender, porque hoje é tudo muito mais complementar. Então, assim, a pessoa tem que ter noção de música, noção de agilidade mesmo manual, sabia? É uma coisa que eu não consigo acompanhar, sabe? Na nossa época era tudo mais elaborado. Eu contei para ela a questão da moviola, como era o fotograma, que a gente cortava, colava, botava numa máquina, aí mostrei, né? E você usava como Lumière, né? Você usava. Aquilo não faz sentido para eles hoje em dia. Tudo sabe, é TikTok, é uma febre, né? Tudo fugaz, né? Eu apago, eles cancelam, olha, desculpa, geração BBB. Qual a chance, né? Qual a chance de ficar assistindo um programa, enfim, né? Não sei. Você me fala que é um programa de cultura, que é um programa que
que fomenta o desenvolvimento humano, cultural, estratégico, mas, né? Enfim, vamos combinar, né? O fenômeno TikTok, você acha que alguma coisa que apareceu no mundo, aliás, apareceu na China, muito contra qualquer expectativa, né? Porque as mídias sociais vieram crescendo ao longo do tempo e chegamos até Snapchat, né? Que nasceu numa faculdade, garotos de 19, 20 anos lançaram sem querer um aplicativo que fez muito sucesso. Só que o chinês fez alguma coisa extremamente mais interessante. Ele colocou as próprias pessoas fazendo conteúdo para poder se apresentar em danças, sei lá, em qualquer tipo de atividade cultural ou mesmo de humorística, né? E isso eles geraram um canal. O problema que a gente tinha sempre era, lembra que a gente falou, é o canal. É o canal. O TikTok, eles têm bilhões de pessoas que viraram um canal, que chegaram, né? Eu me lembro que tem saudações, tem não sei o que, então virou uma febre, né? E assim, sim, vamos combinar que na China eles precisavam de alguma leveza. Eu acho que o TikTok veio trazer uma certa leveza, obviamente que com parcimônia, né? Mas assim, eles precisavam disso. Eu adoro karaokê, então eu adoro fazer TikTok. Eu não publico, mas eu adoro. Minha filha ama fazer. É uma maneira da gente se conectar com esse... Todo mundo tem um ser talentoso, né? Ou sabe, ou canta no chuveiro, ou faz alguma brincadeira, é mágico. Então, assim, eu acho que é muito interessante, porque mostra esse lado mais leve, né? Seja lá o que você é no seu dia a dia, durante um período você pode ser também protagonista aí de qualquer coisa que te faça rir, feliz, ou até imitar, né? Que é o TikTok. Eu acho que é uma febre que vai passar, porque vai virar o quê o TikTok? Enfim, não sei. Também não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia, entendeu? Qual é o próximo passo? Eu não sei. Eu te confesso que eu não sei. Mas é o que temos e dentro dessa indústria criativa, o que eu acho muito valioso é que exatamente para formar bons talentos, você precisa de autenticidade, de maleabilidade, de que eles tenham várias skills, entendeu? Como inteligência emocional. Isso não basta uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um conhecimento. E sabe uma coisa? Eu achei muito interessante. Me chamou a atenção. A minha filha mais velha, ela quer ser cirurgiã. E é uma pessoa bem focada. E na universidade, um professor conceituado do Einstein olhou para eles, né, para a turma dela, e de calouros do primeiro ano, numa aula de anatomia, e falou: olha, eu quero deixar claro para vocês que vocês precisam ter, além das skills do estudo, do conhecimento, vocês precisam fazer esporte, vocês precisam ter acompanhamento psicológico e vocês precisam sempre ter a espiritualidade desenvolvida. Bacana. Eu vi um cientista falando isso, ela falou: mãe, você sempre falou isso para mim. Pois é, porque se você não tem uma espiritualidade, se você não tem algo a mais que a informação, o conhecimento, o ego, você não consegue colaborar, não consegue gerar empatia, né? Lembra que eu falo sempre das cups, né? Sempre que eu vou fazer alguma arena inspiradora, eu falo, é muito fácil falar, porque quando você está na frente de uma câmera, eu te conto o que eu quiser, eu posso te contar só a parte bonita, né? Mas eu acho que quando a gente começa a falar dos fuck-ups, que são aquelas coisas que, naquele momento, fizeram a gente fazer assim, falar, bom, e agora? E agora é que você encontra oportunidades, é que você tem um reboot, em que você gera empatia, e isso tem que ser compartilhado, né? Tem os fuck-up nights, né? Que são pessoas que cansaram daquelas fotos do Facebook, onde todo mundo está feliz e maravilhoso, nunca houve tanta depressão, tanto suicídio, tanta gente sozinha, tanta separação, não é verdade? Então, assim, eu acho que a empatia é gerada, sim, pela autenticidade desses skills da espiritualidade, da intuição, né? Da comunicação, por aí. Mas, Yael, eu estou ficando assim muito feliz aqui com os seus depoimentos. Estou ficando cheia de luz, né? Como é que é? Não, que pareceu uma luz aqui que está entrando em casa, está incomodando aí? Não, tá ok, tá tudo bem, tá bem natural. Você já está, bom, tem algum sol entrando pela janela. Mas eu queria comentar o seguinte, você deixou vários ganchos que faz com que a gente volte a falar aqui, né? Especificamente sobre esses seus projetos na hora que eles se concretizarem, especialmente a parte dos estúdios, né? Que você tem lá, e o lançamento do WeChannel. Do WeChannel que você tem, assim como também algumas produções que estão a caminho.
e isso é muito bacana, você voltar para falar. Você quer comentar um pouco mais a respeito desse 11º ciclo multicultural, que na realidade você criou até antes mesmo da cultura judaica, e agora vai ser essa próxima na Barra do Saí. É a semana já que foi, vem? né? É a semana que vem? Não, a gente filmou já, e agora a gente vai hospedar, né, a versão online do festival, são 4 dias, uma programação maravilhosa, www.yaelsteiner.com.br, dia 26, 27, 28 e 29 de fevereiro, de abril. É a semana que vem, segunda a quinta-feira. Segunda a quinta, que a gente vai subindo, né? Eu acho que é 19:02 ou 20:02, alguma coisa assim, mas Bacana. Isso que a gente está gravando hoje vai ficar hospedado em algum lugar? Vai ficar hospedado. Então, daí, não sei se você quer, depois você coloca só o www, e qualquer coisa, coloca meu... as pessoas podem me contatar pelo site também, enfim, né? Bacana, muito bom. Bom, você já deixou o site aqui, eu quero agradecer muitíssimo a tua participação aqui no Economia Criativa, Visão de Mercado, do WebTV. É uma contribuição importantíssima, a primeira entrevista que nós fazemos especificamente sobre essa área do cinema aqui, trouxe... Tão incrível. E a Yael Steiner, que tem essa experiência magnífica, né? Também que reúne outros conhecimentos em arte e cultura, como também na publicidade e propaganda, e foi, assim, uma coisa muito bacana poder contar com você. Queria que você deixasse aqui uma última mensagem, talvez interessando para aquele pessoal que tem, assim, a paixão pelo cinema, como você também tem, que eventualmente está pensando como fazer para começar a atuar nessa área, algum tipo de sugestão, algum tipo de orientação, e as suas despedidas aqui para a nossa audiência. Olha, eu sempre falo, eu tenho uma frasezinha de bolso, que parece brincadeira, mas não é, que diz assim: caminante no hay camino, se hace camino al caminar. E esse caminhar, né, eu falo que os jovens, eles acham que do 0 ao 10, tudo é muito rápido, então a gente faz assim, tchum, e não. É 1, é 2, é caminante, né? Vamos caminhar e vamos se inspirar, vamos ler, né? Tem que ler, não adianta querer fazer cinema, fazer bons roteiros, se não lê, se não desenvolve dramaturgia, não, né? Então, assim, escrevam, coisa mais incrível que tem é ler e escrever, todo mundo pode ler e escrever, antes de querer ser diretor, de entrar no cinema, de ter questões técnicas, eu acho que você precisa ter esse desenvolvimento sociocultural humano, né? Bom, além da página, se quiser acompanhar o Ciclo Multicultural, é entrar no Instagram, Ciclo Multicultural, tem todas as informações, e também no meu Instagram, pessoa jurídica, que é Yael Steiner Cine e Cultura. E aí tem também todas as informações. Maravilha, então. Yael, super obrigado. Obrigada, Melito. Desculpa também os atrasos e, enfim, remanejar. Fica totalmente tranquila. Obrigada. Prazer, Depois você me manda. Um grande abraço para você, claro, com certeza. Forte Obrigada. abraço.